Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E você? Vem comigo aqui. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a capoeira, mais especificamente sobre os instrumentos musicais utilizados na capoeira. E afinal de contas, para nosso início de conversa, qual é a importância dos instrumentos para a capoeira? E quais são esses instrumentos? Você conhece capoeira? Você agora tenta imaginar, será que seria possível uma roda de capoeira sem a música, sem aquele toque característico do berimbau, né? Sem a marcação do atabaque? Será que seria possível isso? E você sabe quais são todos os instrumentos ali que estão envolvidos, né, nessa manifestação cultural genuinamente brasileira da roda de capoeira? Não conhece? Vamos conhecer um pouquinho então? Olha só, na capoeira, o espaço de execução é a roda, né? Aonde as coisas acontecem na capoeira é na roda, ok? Então, é na roda que se vai praticar a capoeira que se treina na academia. Então, nós podemos treinar os movimentos, né, dentro da academia, aprender os movimentos, mas nós vamos colocar em prática esses movimentos na roda. É na roda que aquela capoeira treinada acontece. Também é na roda que vai se viver essa capoeira, né? Que se vai colocar em prática a manifestação cultural, né, que representa a capoeira. Então, a roda de capoeira é onde tudo acontece. E a música é o elo principal de ligação entre todos os que estão envolvidos nessa roda. Então, se a roda é a manifestação maior da capoeira, a música é o que faz a interligação de todos os elementos, tá? É a música que interliga os participantes, os golpes dos participantes, é a música que dá o acabamento na nossa roda, ok? E quais são os instrumentos, então, utilizados dessa roda de capoeira, né? Os mais conhecidos ou os mais comuns, aqueles que nós vemos com, né, mais fácil de ver na roda, né, são o berimbau, o pandeiro, o atabaque, o reco-reco e o agogô. Podem existir outros? Sim, em algumas manifestações aí bem regionais podem existir outros, né? Mas a gente falando aí da capoeira mais conhecida, esses são os principais instrumentos, ok? Então vamos falar um pouquinho do berimbau. O berimbau acredito que seja um instrumento mais característico da capoeira, né? É ele que tem aquele som que quando a gente escuta, a gente já lembra de capoeira, né? É aquela batida característica do berimbau que só ele tem. Quando esse som, né, surge, quando nós escutamos, na hora a gente lembra de capoeira, a gente começa a procurar. Nossa, onde será que estão jogando capoeira, né? Esse som remete rapidamente, né, à roda de capoeira. Então vamos conhecer um pouquinho desse instrumento aí. O berimbau é um elemento fundamental na capoeira. É um instrumento trazido pelos negros angolanos ao Brasil. Opa, então ele veio da África para o Brasil. Mas o uso na África era um pouquinho diferente do uso aqui no Brasil. Olha só, utilizado tradicionalmente em rituais religiosos na África e por vendedores ambulantes, como forma de chamar clientes. É incorporado à capoeira no Brasil, né, e ele era chamado lá na África de mibirimbau. É difícil, né, falar no quimbundo, essa língua, né, da onde vem o nome. Então veja só, da onde veio o berimbau, ele era usado nos rituais da religião e também por vendedores ambulantes na rua, usavam aquela batida para chamar os clientes.
Mais ou menos como a gente vê os vendedores de picolé usarem um apito, né, para chamar os clientes, ou o vendedor de algodão doce que usa aquele bate-bate, né, para chamar a atenção dos clientes. Então, lá na África, o berimbau era usado por esse tipo de vendedor, então ele andava batendo o berimbau e chamando a atenção das pessoas. E também o uso nos rituais religiosos. Então, no Brasil, ele acabou indo para a roda de capoeira, acabou, né, sendo utilizado para musicar a roda de capoeira. Então, a forma atual como o berimbau é usado na capoeira e o modo de tocar são construções aqui dos afrodescendentes brasileiros, tá? Então, o instrumento, o berimbau, ele é trazido da África, é introduzido na roda de capoeira, mas a forma de tocar, né, a forma de tirar o som, daí ele é adaptado aqui, né, pelos brasileiros, pelos afrodescendentes brasileiros. Então, o berimbau na roda de capoeira, ele assume um som característico para a roda de capoeira, diferente do som que originalmente ele fazia lá na África, ok? Então, o instrumento, né, ele é composto pela verga de biriba. O que é biriba? É uma árvore, tá? Uma árvore que os galhos têm uma capacidade de serem fletidos, de entortarem muito rápido, né? Eles, facilmente você consegue entortar o galho e ele não quebra, tá bom? Então, a verga de biriba, a corda de aço, quase como uma corda de violão, de um instrumento musical, né? Uma corda de aço. A cabaça raspada por dentro, tirada. A cabaça, ela também é um material de uma árvore, né? Retirada de uma árvore. É a mesma, de um lado da cabaça a gente faz a cuia do chimarrão, do outro lado da cabaça faz a cabaça do berimbau, tá? É o mesmo fruto dessa árvore. A pedra, o cachixi e a vareta, tá? A pedra, o cachixi e a vareta é que vão dar o som característico. A pedra, né, fica segurando junto com o berimbau, a vareta e o cachixi na outra mão. Mas a gente já vai ver melhor isso, tá bom? Vamos ver o próximo slide que a gente consegue entender melhor. Olha só, todas as partes do berimbau. A verga, né? A verga de biriba, o arame, que fica esticado, inclusive, né, dá essa fletida na verba. A cabaça, olha que a cabaça tem aqui uma cordinha que prende ele ao arame. Opa, por que isso? Porque é na cabaça que o som vai acontecer, tá? A cabaça é a caixa de ressonância do berimbau. É como o violão, né? Toda aquela parte redonda do violão é ali que o som acontece. No berimbau, ele vai acontecer na cabaça, tá? Por isso a cabaça tem que estar ligada ao arame. A baqueta, que é uma varetinha, que você vai usar para percutir o arame. O cachixi é um tipo de chocalhozinho, tá? E a pedra ou o dobrão, né? Como se fosse uma moeda. Então, a cabaça, como eu falei para vocês, é onde o som acontece. Como que ele é tocado? Uma mão vai segurar o berimbau nessa altura aqui, ó, da cabaça, certo? Nessa mão que segura o berimbau, eu vou ficar com a pedra também. Na outra mão eu seguro o cachixi e a baqueta. Eu faço o movimento de bater com a baqueta na corda, tá? Nesse movimento eu acabo também balançando o cachixi, tirando o som do chocalho. E o dobrão eu vou encostar e soltar do arame. Se eu encosto, eu tiro um som mais grave do arame. Se eu solto o dobrão, o arame tira um som mais agudo. Então é essa movimentação que ele fica fazendo, né, para tirar os sons. Então, conforme eu vou percutindo a corda com a baqueta, fazendo a marcação do cachixi e o dobrão apertando e soltando a corda, e daí eu vou tendo as diversas sonoridades do berimbau. Mas não é só isso. O tamanho da cabaça também vai interferir no som do berimbau. Olha só.
antes, né? Antes da gente ver aí a diferença do tamanho da cabaça, vamos fazer um exercício para ver se você entendeu aí quais são as partes do berimbau. Então, agora que aprendemos sobre o berimbau, você sabe quais são os componentes do berimbau utilizado na roda de capoeira? Utilize a imagem que está ali do lado para ajudar vocês a lembrarem e liste aí quais são os componentes, né? O que a gente está vendo aqui nessa imagem que faz parte do nosso berimbau. Um tempinho aí para vocês fazerem o exercício e a gente já volta para continuar. E aí, você conseguiu identificar as partes do nosso berimbau? Então vamos corrigir juntos? Olha lá, nós temos a verga, o arame, a cabaça, a baqueta, o cachixi e o dobrão ou pedra, né? Alguns tocadores de berimbau, eles preferem trocar o dobrão por uma pedra, ok? Agora sim, vamos entender que o tamanho da cabaça vai fazer a diferença na sonoridade do nosso berimbau. Então, na roda de capoeira, nós teremos 3 berimbaus diferentes tocando. Então, olha só, são 3 os berimbaus. O gunga, que tem a sonoridade mais grave, uma espécie de contrabaixo da capoeira, que pontua e comanda a roda dando o seu ritmo. É o gunga quem abre a roda e quem a termina, tá? Normalmente o gunga fica com o mestre da roda, tá? Com o chefe da roda. O gunga é seguido pelo berimbau médio, de som menos grave e que reforça o gunga, acompanha a marcação do gunga, tá?
E finalmente o viola ou violinha, que é o berimbau solo, que faz as viradas e os improvisos característicos. O viola é um berimbau mais agudo. Então olha só na nossa imagem lá no cantinho, ó. O gunga, olha só o tamanho da cabaça, certo? O médio também, olha como mudou, né, o tamanho da cabaça. E o violinha, né, percebe que ele mudou novamente o tamanho da cabaça. Então, o tamanho da cabaça dá a diferença da sonoridade, tá? Se a cabaça é maior, o som será mais grave, tá? Mais baixo, né? Como o do contrabaixo. Se a cabaça ela é menor, o som vai ficar mais agudo, né? Mais parecido com o som da guitarra ou do violino, tá? Então, vejam só, um instrumento, né, de percussão parece muito simples, que usa materiais simples, mas que a gente consegue ter 3 sonoridades diferentes, ok? Cada berimbau toca um toque diferente dentro da roda, que se interpenetram e se completam, formando um quadro harmônico perfeito, tá? Então, os 3 berimbaus são, né, as cordas da nossa orquestra da roda de capoeira, né? Como se fossem o contrabaixo, o violoncelo ou a viola e o violino, tá? Se a gente for comparar uma orquestra. O gunga toca o toque de Angola, mais baixo, o médio toca o São Bento pequeno, o viola toca o São Bento grande, estando, no entanto, o viola, né, livre para improvisos possíveis e infinitamente variados. Então, apesar deles terem 3 toques diferentes, né, eles atuam em harmonia, sendo que o viola tem essa possibilidade de trazer improvisos para dentro da roda, ok? Nosso segundo exercício, então. Quais são, agora você sabe quais são as partes do berimbau, então eu te pergunto, quais são os 3 tipos de berimbaus que podemos encontrar em uma roda de capoeira? Simples, não é? Então, responda aí, a gente volta daqui a pouco para corrigir.
Vamos corrigir então? Você lembra quais são aí os 3 possíveis toques dos berimbaus? Então, olha só, nós temos o berimbau gunga, que é aquele toque mais grave, que faz a marcação. O berimbau médio, que vai acompanhar a marcação do gunga, mas que tem a sua própria sonoridade. E o berimbau viola ou violinha, que é o que vai fazer os solos e as improvisações, que é o berimbau mais agudo dentro da roda, certo? Revisando então, vamos lembrar aí o que a gente falou nessa aula, né? A gente falou bastante coisa, principalmente a respeito do berimbau, né? Esse instrumento tão característico numa roda de capoeira. Então, a forma atual de tocar o berimbau foi adaptada aqui no Brasil pelos afrodescendentes brasileiros. Então vamos lembrar, o berimbau vem da África para o Brasil, principalmente da Angola. Lá ele era utilizado em rituais religiosos, tá? Era um instrumento desses rituais religiosos. E também era utilizado pelos vendedores ambulantes para chamar as pessoas, chamar a atenção das pessoas, né, do produto que ele estava vendendo. Aqui no Brasil, ele é utilizado daí na roda de capoeira e a forma de tocar é transformada pelos brasileiros, pelos afrodescendentes. Então, o berimbau vem da África para o Brasil, mas o seu toque é adaptado aqui no Brasil para ele completar a nossa roda de capoeira, ok? O berimbau é composto, então, pela verga de biriba, pelo arame, pela cabaça, pela baqueta, pelo cachixi, o dobrão ou a pedra, né, no lugar do dobrão. E são 3 os berimbaus, o gunga, o médio e o viola. Né? E a gente aprendeu que essa diferença se dá pelo tamanho da cabaça, né? Porque é na cabaça que o som acontece. A cabaça é a caixa de ressonância do berimbau. Então, o berimbau gunga tem uma cabaça maior para que tenha um som mais grave, tá? E daí as cabaças vão diminuindo. O do médio é um pouco menor, o viola é uma cabaça bem pequenininha para que ele tenha aquele som mais agudo. Os 3 trabalham em conjunto na roda, um completando o outro em harmonia, certo, pessoal? Então, aprendemos aí um pouquinho sobre esse instrumento tão importante na roda de capoeira, o berimbau, com um som tão característico da roda, que quando a gente escuta, a gente já pensa, opa, tem alguém jogando capoeira aqui perto, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.